Gente, vocês não fazem noção do quanto eu queria fazer esse vídeo, o quanto eu sonhei em fazer esse vídeo. Ai, sério, vocês não fazem noção. Pra quem não sabe, meu nome é Lari Bolelli e eu vou contar pra vocês o porquê que eu decidi fazer rinoplastia. Está há mais ou menos uma semana pra fazer a cirurgia e eu queria muito deixar registrado essa fase da minha vida, esse sonho realizado. Então, vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Eu queria contar pra vocês, antes de começar o vlog do dia da cirurgia, né? Porque eu acho que na minha cabeça ia ficar muito esquisito eu soltar aqui vlog do dia da cirurgia e não contar nada. Então, esse vídeo é pra isso. Bom, por que eu decidi fazer aqui no nosso channel YouTube? Porque eu queria muito ter tempo pra contar pra vocês, assim, nos mínimos detalhes de todas as escolhas e, enfim. Bom, pra quem não me conhece, eu nasci em Brasília e desde quando eu vim morar em São Paulo, isso há muito tempo atrás, eu vim para São Paulo com 6 anos de idade. A minha respiração mudou, gente, assim, completamente. Não sei se é porque o clima aqui de São Paulo é pouco poluído, mas, assim, ficou bizarro. Até que eu vim com 6, então, mais ou menos ali por 10, 12 anos, eu comecei a ter muita dificuldade respiratória. Então, teve uma época até que eu dormia sentada praticamente, porque eu não conseguia respirar. Ou eu dormia sentada, ou quando eu conseguia dormir assim, mais ou menos bem, eu acordava muito cansada. Resumindo, toda cagada na respiração. E aí meus pais foram percebendo isso, até acordar muito cansada, tipo, eles acharam bastante estranhos. E aí a minha família sempre teve, assim, todos os ites da vida, sinusite, rinite. Alguns têm bronquite, a minha mãe tem asma. Então a gente foi investigar. Teve na época que eu até fiz aqueles exames de alergia, sabe? Das bolinhas. E eu tinha todas. De poeira, de tudo. Meu Deus, foi bizarro aquele dia. Saí com o braço todo pipocado. E aí, a primeira cirurgia que eu fiz foi mais ou menos nessa faixa etária, de 10 para 12. E foi sobre carne esponjosa. Por quê? A gente descobriu que eu tinha 2 carnes esponjosas. E aí, gente, eu não sei o termo técnico, não me pergunte, mas o que eu entendo hoje era... Quando você tem carne esponjosa, é basicamente uma carninha, assim, uma esponjinha, assim, no seu nariz, que faz você não respirar bem. Eu até vejo uns vídeos, assim, que eu acho super engraçado, mas eu acho que não funciona, que é a galera abrindo, assim, a narina, sabe? Mas, às vezes, se você tem uma coisa funcional, não vai adiantar você abrir a narina. Porque, no meu caso, por exemplo, eu tinha 2 carninhas aqui que me impediam de respirar. Ou seja, abrindo aqui na frente não ia fazer diferença nenhuma. Então, essa foi a minha primeira cirurgia respiratória que eu fiz. E aí, depois disso, super melhorou. Só que eu tinha muita crise de sinusite. Hoje eu tenho menos, mas antes eu tinha muita crise de sinusite. Absurdo. Aí, o que eu fiz? Na época, Aí, depois eu fiz amígdalas, lembrei. Depois eu fiz amígdalas, que é pra tirar aqui, então eu ficava muito gripada, inflamada e tudo mais. Tirei as amígdalas, tudo certo. Passou um tempo, e aí eu já mais velha, assim, eu tinha muita crise de sinusite. Ou seja, meu nariz ficava escorrendo o dia inteiro. Então, eu era aquela pessoa que ficava toda hora, sabe? Porque meu nariz ficava escorrendo. Era muito chato. E aí, conversando com a minha mãe, tudo, com os médicos, falaram, olha, você tem desvio de septo e você tem também, eu não sei se estou falando certo o nome, mas o que eu me lembre é pólipos inflamados, ou seja, eu tinha uma sinusite muito forte, então aqui tudo inflamado. Era uma cirurgia grande, eu já sabia disso, mas assim, tudo pra parar de ficar com o nariz escorrendo e pra ter uma vida melhor, assim, sabe? Mais confortável. Daí eu fiz essa cirurgia mais ou menos com 20 e poucos anos, eu não lembro mais ou menos a idade. Só que por ter sido uma cirurgia onde eles limpam tudo, né? Eles limpam esses pólipos, eu acho que é isso. Mas foi uma cirurgia que meu pós foi muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Papo de, tipo, eu ficar muito sensibilizada, assim, com a luz, com barulho. Mas a minha sogra disse que talvez seja por conta da anestesia geral, que isso pode acontecer. Mas eu lembro que o pós, assim, foi muito ruim. Eu tava até numa festa numa vez, assim, logo depois, assim, da cirurgia, acho que uns 10 dias depois, e eu tive que sair da festa porque tudo doía. Eu, tipo, eu queria, sei lá, nem sei.
E aí foi isso, fiz essa cirurgia, melhorou muito a minha sinusite, meu nariz não ficou mais escorrendo, sabe? Tipo, deu tudo certo. Só que aí, o que aconteceu? Melhorei minha sinusite, consegui respirar melhor, parei de roncar, porque eu roncava muito, 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 muito. Eu lembro também que quando eu era pequena assim, né, 12 anos, todo mundo dormia na casa das amiguinhas e tudo, e eu morria de pavor, porque, por duas coisas. Primeiro, porque eu tinha cabelo cacheado e eu não sabia cuidar, então era muito difícil pra mim, inclusive fiz transição capilar, mas, enfim. E aí, depois era a questão da respiração. Então, teve uma vez que eu tava na casa de umas amigas minhas da época do vôlei e todas estavam super agitadas, só que eu tava muito cansada nesse dia. E eu fui uma das primeiras a dormir. Quando eu dormi, eu comecei a roncar. E eu lembro, assim, hoje, direitinho, assim, todas elas rindo muito de mim, porque eu tava roncando absurdamente. E pra elas, sei lá, era engraçado, enfim, zombaram muito de mim na época. E eu falei pra minha mãe que eu nunca mais queria dormir na casa de seu ninguém. E se eu dormia na casa de alguma amiguinha, eu sempre esperava a menina dormir primeiro pra depois eu dormir. Então, assim, problemas. Aí, só que nessa cirurgia, foi uma cirurgia muito complexa. E eu fiz essa cirurgia num instituto, não vou falar o nome, que eles olharam só pra parte funcional. E não sei, e aí eu não sei até hoje se foi por conta do desvio de septo ou se foi uma profissional que não fez direito. Porque basicamente o meu nariz, ele tombou. Então, vou olhar de lado, ó, aproveita, porque quase ninguém vê isso. De lado, vocês vão ver que meu nariz, ele é assim, ó, tombadinho. Então eu não tenho uma estruturinha aqui bonitinha de nariz. Isso sempre me incomodou. Só que eu percebi, eu fiz, vai lá, pros 20 e poucos anos, agora eu tô com 28, e eu tenho percebido mais nos meus últimos 4 anos o quanto meu nariz tem tombado, então eu tenho sentido esta pontinha aqui cair. E uma outra coisa também que eu percebi depois dessa cirurgia é que o meu nariz, eu consigo amassar o meu nariz, olha. Então é como se eu sentisse que eu não tenho estrutura aqui. E eu sempre achei que era uma coisa estética, e eu fui protelando o máximo que eu pude, só que eu tenho percebido que essa caidinha tem piorado. E aí eu fui atrás de um profissional. Ah, não, calma. Nossa, gente, aí o que aconteceu? Fui atrás de um profissional, e essa cirurgia foi com 20, mais ou menos ali pelos 24, mais ou menos, que eu comecei a perceber essa caída que eu comentei pra vocês. Falei, ai, pai, eu acho que eu quero fazer uma rinoplastia, só que na época a gente não tinha grana. As coisas foram melhorando, mas, né, não tinha grana. E a gente achou um absurdo na época, e muita gente falava, esse problema é funcional, mas a gente só... Era sempre assim, eu ia no médico, ou ele tratava só a parte funcional, ou ele tratava só a parte estética. E isso pra mim não fazia sentido, porque eu já tinha um problema crônico, que era essa parte da sinusite, da respiração mesmo, e eu também tinha essa questão da quedinha. Então, assim, cara, se for pra fazer uma próxima cirurgia, eu quero que se resolva tudo. E aí, fui deixando pra lá, enfim. Só que agora, noiva, é o meu novo status. Isso tem mexido muito mais comigo do que eu imaginava, assim, né? Era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu acho que quando você assume um sonho pra uma pessoa, tipo, sei lá, você tem um problema de orelha, e aí você fala pra pessoa que você tem um problema de orelha, a pessoa vai ficar olhando pra sua orelha, sabe? Então eu nunca falei do meu nariz pra ninguém. Queria me frustrar, porque eu sabia que era uma cirurgia cara, que talvez se eu falasse para as pessoas, elas iam achar que era só estética e não iam entender a importância, sabe? Eu sempre caí nesse lugar. Enfim, resumindo. E aí tô nessa fase de noivinha, tô documentando tudo, e eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de gravar. Eu gosto muito, 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 muito. E de uns tempos pra cá, eu tenho sentido essa dificuldade de tirar foto de frente, ou de postar e ficar editando a foto, enfim. E aí agora, sendo noiva, a gente chegou numa etapa do casamento onde a gente tá vendo beleza da noiva. Tanto beleza da noiva quanto fotógrafo. Fotógrafo a gente fechou, tudo certo. E aí a minha assessora falou, olha, você precisa fechar o dia da noiva. Gente, sem brincadeira. Eu estou com mais de 10 orçamentos só de beleza da noiva. E eu não consegui fechar. E aí eu não tava entendendo por quê, Tipo, às vezes, no começo eu achava que era o preço, depois eu comecei a achar que a profissional não era tão boa, ou eu comecei a perguntar pra profissional se ela conseguia afinar meu nariz.
várias coisas. Eu tive até um evento da minha família de que foi uma festa de 15 e a maquiadora falou assim, cara, o que você puder afinar o meu nariz, por favor, afina. Só que eu não consigo tirar a foto de lado. Então, de frente, eu ainda consigo fazer, né, aquelas duas marquinhas que a gente conhece. Mas, de perfil, não tem como eu colocar uma massinha aqui. Eu tava até vendo, na época, se existia maquiagem, sabe? Enfim, doidinha na cabeça. E aí, eu levei isso pra terapia, porque eu falei pra ela, eu falei, olha, não estou conseguindo fechar o dia da noiva. Eu acho que eu sei o que é, mas eu não quero assumir. Foi basicamente assim, minha terapia. E aí ela me fez um exercício, que aí eu tive certeza que era isso, assim. Porque o que eu não queria assumir? Tipo, olha, eu vou casar no ano que vem. Cara, será que é o momento de eu fazer uma rinoplastia? Sabe? Tipo, eu tava tentando me sabotar. Vocês não têm noção. Sério. Nossa senhora, o que a gente não faz com a gente, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, eu acho que eu tô sendo muito mimada comigo, eu acho que eu não tô tendo noção, nananana. Enfim, N coisas. E ela falou, tá, Lari, eu vou fazer um exercício com você e a gente vai entender o quão importante é isso, ou se tá nesse marasmo aí como que fala? Da vaidade. Você só tá querendo fazer por vaidade. Falei, tá bom. E aí ela pediu pra eu fechar o olho e começar a pensar sobre como seria meu dia do casamento. Então, eu vou me arrumar em tal lugar, como é o meu vestido, como o Thiago vai estar. E, enfim, ela foi falando sobre várias coisas, como meu cabelo vai estar, como as minhas unhas vão estar. Comecei a imaginar tudo isso. E aí, gente, eu conseguia ver o detalhe do meu vestido. Eu conseguia ver o pelo da barba do Thiago. Tipo assim, tanto que eu sou detalhista, tanto que eu sonhei com o meu casamento. Então, assim, eu sei de todos os detalhes. Com muita, sabe, muita clareza. E aí ela foi falando do vestido, da mão, não sei o que, não sei o que. E aí ela virou e falou assim, o seu rosto. Como que você imagina seu rosto, a sua pele, a sua maquiagem? Gente, sem brincadeira, eu fico arrepiada. Eu não conseguia imaginar o meu rosto. Eu não lembrava do meu rosto, eu não lembrava como era o meu rosto. E tipo assim, gente, tô aqui na terapia online, eu tô vendo meu rosto toda hora. Como assim? Tipo, 5 minutos de exercício. E eu simplesmente não conseguia pensar no meu rosto, tipo, como era o meu rosto. E isso eu fui ficando agoniada, assim, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu falava assim pra ela, né, que é a Kate, minha terapeuta, eu falei, Kate, não tô conseguindo visualizar, meu Deus do céu, como é meu rosto. E eu comecei a ficar desesperada e ela, né, pediu pra parar. Eu pedi pra parar e ela parou, obviamente, o exercício. E aí eu comecei a chorar horrores. E ali eu entendi que realmente a minha rinoplastia, ela não era só estética, né, porque, como eu falei, tem todo esse histórico da parte funcional que eu falei pra vocês, e ele vai resolver isso, ele vai fazer uma segunda septoplastia pra eu melhorar a minha respiração e tudo mais, mas também vai ter essa parte da rino, que eu entendi que é uma coisa, é uma imagem minha que eu tenho uma dificuldade, sabe? Eu não me enxergo com esse nariz, eu não me enxergo com esse perfil, eu me sinto mal, eu acho que, enfim, só quem quer muito fazer uma rinoplastia sabe o quanto a gente observa o nariz e o quanto a gente se limita, sabe? E aí foi isso. E aí decidi, falei com o Ti, pra quem não sabe, meu noivo, já estava me apoiando super, isso até antes mesmo de eu falar com a terapeuta, a gente estava conversando muito e ele super me apoiou. Eu achei tão bonitinho que ele falou, cara, 2 coisas que a gente tem certeza, que a gente vai fazer esse casamento acontecer e o seu nariz. Se vai ter lembrancinha, sei lá o que são essas firulas do casamento, eu não tenho certeza. Mas o nosso casamento e o seu nariz a gente vai fazer acontecer. E isso me deu tanta segurança, sabe? Acho que às vezes a gente precisa de pessoas que apoiem a gente, porque sabem que é o nosso maior sonho. Eu só tava com medo, né? Eu só tô com medo. Então eu vou começar a ir pro médico, vamos ver. Só que também eu não queria que fosse frustrante pra mim. Eu tava com muito medo de começar a procura mesmo, assim, sabe? Da cirurgia e me frustrar e não dar certo. E eu queria que fosse o mais tranquilo possível. E aí o que eu fiz? Eu conversei com uma amiga minha que ela já fez uma cirurgia de rinoplastia, né? Com esse mesmo doutor que eu fechei há uns 2 anos atrás. E eu gostei do dela porque não é aquela rino que você olha e fala, nossa, que nariz de rino. Você não consegue perceber. Você percebe que ela tá diferente,
mas você não sabe do que é. Então eu não queria aquele nariz superficial, sabe? Eu queria um nariz que combinasse com o meu tipo de rosto, meu olho é pequeno, a minha boca é grande, então assim, não dá pra você meter um nariz muito fino aqui, sabe? Então precisa ter uma harmonia desse rosto. Então eu encontrei esse doutor e aí eu fiz uma consulta com ele, gostei dele, fiquei muito segura. E aí depois eu até falei com o tio do Thiago, que também ele trabalha na parte de otorrino. Esse médico que a gente fechou, ele é tanto otorrino quanto plástico, então assim, era o melhor dos dois mundos que eu podia encontrar, porque eu acho que no meu caso ia ser muito difícil ser só plástico ou só otorrino. Então foi um dos melhores mundos. E é isso, aí passou mais um tempo, eu tava um pouco insegura, tipo, a gente, né, a gente se sabota. E eu faço às vezes isso. E aí eu fiquei pensando, aí pedi pra fazer uma outra consulta com ele, pra eu tirar todas as dúvidas, eu fiz uma lista, porque a primeira consulta eu acho que é mais pra você, e é coisa pessoal, eu acho que é mais pra você entender a vibe do médico. Pra você pegar a vibe do médico, pra ver se você se identifica com ele, pra ver se você tem segurança com ele. Então, tipo, nesse caso, eu tinha uma amiga que fez com ele, eu gostei dele, eu tenho o tio do Thiago, que ele também é otorrino, também atende no mesmo hospital que ele. Então, assim, eu tava, na minha cabeça, estou, né, amparada por essas pessoas que têm o feedback desse profissional. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou marcar uma segunda consulta pra aí sim, né, eu refazer as minhas perguntas, porque acho que a primeira consulta, não sei se vocês sentiram isso, mas acho que a primeira consulta pra mim foi muito mais, tipo, tá, então eu vou fazer uma rino, a complexidade da minha rino é essa, porque eu vou ter que tirar um pouco da cartilagem pra fazer essa estrutura, ele vai mexer um pouco na parte funcional, então é uma cirurgia bastante complexa, tá, beleza, entendi. Então, a primeira consulta pra mim foi nesse sentido, sabe? Gostei do médico, me identifiquei, achei ele uma pessoa calma, enfim, bati tudo isso. Aí na minha segunda consulta, eu falei assim, cara, tá, então beleza, já que eu vou fazer, eu tenho, e aí eu listei tudo, assim, fiz uma lista assim, ó, se vocês quiserem eu até mostro pra vocês depois, mas com tudo que eu queria tirar dúvida, então tá, então eu interno tal hora, ele vai tirar a minha cartilagem da costela, como que é isso, como que fica a cicatriz, é o mesmo médico, não é? Então assim, eu quis ter na minha consciência que eu fiz todas as perguntas que eu podia fazer e de alguma maneira tá resguardada, assim, de tipo, se der alguma merda, pelo menos a minha parte eu fiz, sabe? Não sei explicar. Não pesquisei muitos profissionais mesmo na hora de... Até porque eu acho uma consulta cara pra você ir. Então, eu não quis ficar indo em várias consultas, foi uma escolha minha. Mas quando eu decidi que seria esse profissional, eu fiz todas as perguntas possíveis, então eu tô tranquila. A minha cirurgia é quinta-feira agora, hoje é segunda, e eu tô tranquila, assim, na medida do possível, né? Não vou falar, não, estou tranquila, é óbvio que a gente fica com medo por ser uma cirurgia, mas assim, já deu certo, vai ficar lindo, vai ser ótimo, e eu quero muito, muito, muito compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas eu queria muito mesmo contar pra vocês, né, sobre a história, sobre o motivo de fazer uma rinoplastia. É uma rinoplastia, como eu falei, que vai ter retirada de cartilagem, ele vai mexer na parte funcional também no nariz, então não é só uma rinoplastia, né. Mas, então era isso que eu queria citar a vocês, e é isso, vou mostrando pra vocês quando a gente chegar lá no hospital. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre a rinoplastia, de como foi esse processo, comentem aqui nos vídeos o que vocês querem ver também, né, do hospital, enfim. E é isso. Ai, gente, eu tô muito ansiosa, desejem coisas boas e, se Deus quiser, já deu certo.